Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos começar a ver a questão de construção de gráficos, ou seja, nós vamos acrescentar a tudo que nós sabemos para construir gráficos informações que nós podemos tirar da primeira e da segunda derivada. Nesta aula, ou neste vídeo, nós iremos ver quais informações que a primeira derivada nos traz para determinar propriedades de gráficos, ou seja, quando uma função é crescente e quando uma função é decrescente. Construção de gráfico, funções crescentes e decrescentes. Definição: sejam x1, x2 pertencentes a um intervalo i, tais que x1 é menor de x2. Primeira sentença, f é crescente se f de x1 for menor que f de x2. E a segunda sentença, a função é decrescente se f de x1 for maior do que f de x2. Então, um determinado intervalo, a função será crescente quando, à medida em que nós aumentamos o valor de x, a função vai aumentando também. Então, eu escolhi x2 maior que x1, eu tenho f de x2 maior do que f de x1. A função será crescente quando, à medida que nós aumentamos o valor de x no gráfico, o valor de f de x vai diminuindo. Então, essa seria a definição matemática de função crescente e decrescente. E em um gráfico, como é que nós vamos definir se uma determinada função é crescente ou decrescente em um intervalo? Se você simplesmente for pegar e analisar dois pontos, você corre o risco de ter o quê? Suponha que este seja o comportamento da função. Você tem aqui um x2 e um x1. O que acontece aqui? Você tem um f de x1 maior do que um f de x2. Se você for analisar só isso, você vai ter o quê? A função é decrescente no intervalo. Não. Nesse intervalo, a função tem parte em que ela é crescente, daqui para cá, e parte em que ela é decrescente. Então, como é que nós vamos definir se um gráfico é crescente ou não num determinado ponto, né? E aí, a informação mais precisa para isso é observar a derivada, que é essa proposição que nós temos aqui. A primeira proposição é: se a derivada da função for positiva para todo x pertencente ao intervalo AB, então f é crescente no intervalo AB. E se a derivada da função for negativa para todo x pertencente ao intervalo AB, então a função será decrescente nesse intervalo AB. Resumindo, o sinal da derivada vai nos mostrar onde a função cresce e onde ela decresce. Vamos à dedução desse teorema. Então, considere x1 e x2 pertencentes ao intervalo AB, tais que x1 é menor do que x2. A derivada da função existir no intervalo AB significa que ela é derivável em todo o intervalo aberto AB. E se ela é derivável no intervalo AB, significa que ela também é contínua no intervalo AB. Em um vídeo anterior, nós mostramos que toda função derivável é contínua. O contrário não necessariamente é verdade. Mas se a função tem derivada, nesse intervalo, ela é derivável nesse intervalo. Logo, com relação ao intervalo entre x1 e x2, nós podemos dizer que f é contínua em AB e, portanto, vai ser contínua no intervalo x1, x2 e derivável no intervalo aberto x1, x2. Se ela é contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, ela atende ao teorema do valor médio. Então, pelo teorema do valor médio, existe C pertencente a esse intervalo tal que f' de C é igual a f de x2 menos f de x1
sobre x2 menos x1. Vamos ao primeiro caso. No primeiro caso, se f' de x for maior que zero, isso implica em f' de c também maior que zero. E quem é f' de x? É x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Então, isso daqui é maior que zero. Nós sabemos que x2 é maior do que x1. Então, x2 menos x1 é positivo. Logo, se f' de c é maior do que zero, então f de x2 menos f de x1 é maior que zero, portanto, f de x2 é maior que f de x1. Aí, você veja, se x2 é maior que x1, f de x2 é maior que f de x1. Temos que f é crescente. Então, se a derivada for positiva, a função é crescente. Analogamente, se f' de x for negativo, nós temos que a função é decrescente. Então, resumindo, se nós queremos construir um gráfico, basta nós estudarmos o sinal da função derivada. E aí nós vamos ter que, onde a derivada for positiva, o gráfico é crescente, onde a derivada for negativa, o gráfico é decrescente. Vamos agora a alguns exemplos. Bom, pessoal, vamos agora ao nosso primeiro exemplo. Nós vamos ver, para esse gráfico, que é uma função de terceiro grau, como é que ele se comporta. Ou seja, onde é que a função é crescente e onde é que a função é decrescente. E aí, essa informação, quem nos traz é a derivada. Então, derivando a função, eu vou ter que f' de x é 3x ao quadrado menos 2x menos 1. E agora eu vou estudar o sinal dessa função. Como é que é o sinal dessa função? Essa derivada, ela é uma parábola com a concavidade para cima. E onde é que ela muda esse sinal? Nas raízes. Então, eu vou pegar, vou igualar, no caso, essa função a zero para achar as raízes. Então, eu tenho, toda vez que os termos A, B e C de uma equação de segundo grau somam 0, 1 é uma raiz, né? Então, 3, porque 1 significa o quê, né? Significa que se eu substituir x por 1, eu vou estar somando A, B e C. Por isso. Então, uma raiz aqui é 1, e a outra raiz, é só lembrar que a soma das raízes aqui dá 2/3 e que o produto dá menos 1/3. Então, para o produto dar menos 1/3, dá menos 1/3 aqui, a outra raiz. E para a soma, você vê que a soma dá 2/3, né? Então, está consistente. E aí, o que acontece? A derivada, lembrem-se, não confundam o sinal de derivada com a função, esse aqui é o sinal da derivada. A derivada é uma parábola com a concavidade para cima e raízes em menos 1/3 e 1. Então, essa é a derivada. Quais são os sinais da derivada aqui? Os sinais da derivada são positivo para x menor que 1/3, negativo para x entre menos 1/3 e 1, e positivo para x maior que 1. O que vai acontecer com a função? A função f, ela é crescente quando o gráfico da... Ela é crescente quando a derivada é positiva e decrescente quando a derivada é negativa. Então, a função será crescente aqui, decrescente entre menos 1/3 e 1 e crescente para x maior que 1. O que nós esperamos? Que o gráfico seja algo desse tipo aqui. Ele vai mudar aqui em 1 e 1/3, né? Se nós formos observar o gráfico propriamente, né, e fazer por um programa gráfico, está ele aqui. Ele é um gráfico
que ele é crescente até aqui em x igual a 1/3, decrescente entre -1/3 e 1, e crescente a partir de 1. E como é que a gente calcula o gráfico? Bom, esses pontos você pode determinar eles de maneira fácil. Ora, se a função era crescente aqui e decrescente aqui, esse ponto 1/3, ele vai ser um máximo local. É um ponto onde a derivada se anula. E aí você vai achar o f de 1/3 substituindo na função. Você achar esse ponto aqui. O ponto 1 é um ponto onde a derivada se anula, e nós vamos ver que é um mínimo local. Por quê? Ele é um ponto em que ocorre a transição da função decrescente para a função crescente. Então, você vê que nós temos sempre, nessa questão de construção de gráfico, mais dados do que a gente realmente necessita. Justamente, e esses dados são todos consistentes. Então, aí você pode mapear qualquer possível erro na hora de construir o gráfico. E você vai ver que quando você fizer o gráfico, num programa gráfico, as informações vão ser todas consistentes. Bom, pessoal, vamos ao nosso segundo exemplo. Esse exemplo é um pouquinho mais complicado para se calcular as derivadas, né? Mas a ideia é essa. Vamos, primeiramente, pensar na forma mais fácil de derivar. Eu posso escrever essa função como x elevado a meio menos x elevado a menos meio. Aí, quem seria a derivada? É meio x a menos meio menos meio, que multiplica x elevado a menos meio menos 1, que mais menos 3 meios. Reescrevendo de uma maneira mais tranquila, né? Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de x mais 1 sobre... Se eu colocar x ao cubo dentro de uma raiz quadrada, vai dar x raiz de x. Então, dá 2x raiz de x. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que estudar o sinal dessa função. Para estudar o sinal dessa função, eu, obviamente, tenho que saber quais são as suas raízes, porque toda vez que uma função é contínua, ela vai mudar... Bom, o que acontece para uma função mudar de sinal? Para uma função mudar de sinal, das duas, uma. Se ela for contínua, ela tem que passar pelo zero. Ela passa de negativo para positivo. Se ela não for contínua, por exemplo, aqui, ela passou de positiva para negativa num ponto onde ela é descontínua. Então, para a função trocar de sinal, nós temos que determinar quem são as raízes e quem são as descontinuidades. E aí, nós temos o quê? Primeiro, nessa derivada, x tem que ser diferente de zero. Então, é um ponto onde essa função pode mudar de sinal, porque se x igual a zero, anula o denominador. Uma outra questão também é que x tem que ser maior que zero. Por quê? Porque essa é a condição de existência da raiz. Mas veja que a condição de existência da derivada também está relacionada com a função. A função só existe para x maior que zero. Então, está tudo consistente. E aí eu vou ver onde mais que ocorre em que isso aqui se anula. Então, vamos igualar a zero. Eu vou levar um termo para o outro lado. Eu posso multiplicar tudo por raiz de x. E aí eu vou ficar com 1 sobre 2. É igual a menos 1 sobre 2x. E aí eu tenho, né, fazendo meio pelos extremos, que x tem que ser menos 1. Certo? Só que veja, quando eu faço x menos 1 é uma resposta que não me convém. Por quê? Porque está fora do domínio da função derivada.
Então, resumindo a história, o único lugar em que pode haver uma mudança de sinal é em x igual a zero. Certo? Então, vamos colocar aqui a retazinha em zero, né? Esse aqui é o sinal da derivada. O que acontece aqui? Bom, a derivada, do lado de cá, para x menor que zero, ela não existe. E para x maior que zero, o que vai acontecer? Quando eu substituir, aí você diz assim, bom, professor, essa função não é uma função padrão que a gente está acostumado, como, por exemplo, a parábola, que a gente sabe. Ou que a gente tem aquelas formulazinhas, contrário de A, mesmo de A. Bom, nesse caso, quando nós excluímos os pontos onde a função troca de sinal, no restante, a função vai ter todo o mesmo sinal. Então, por exemplo, a derivada aqui, ela vai ter todo o sinal para todo lugar, o sinal vai ser o mesmo para x maior que zero. Então, basta eu fazer um teste com um número qualquer maior que zero, a gente vai ver. Se eu, por exemplo, colocar x igual a 1, eu vou ficar com 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 1/4, é positivo. Então, nós podemos garantir que a derivada vai ser positiva em todo esse intervalo, né? Então, bom, o que nós temos aqui de resultado, né? A derivada, ela não existe para x menor que zero e ela é positiva para x maior que zero. E o que nós podemos falar a respeito da função f de x? A função f de x, para x menor que zero, ela também não existe. E para x maior que zero, ela tem derivada positiva, então ela é crescente. Resumindo, a função dada é crescente para todo x maior do que zero. É uma função estritamente crescente. Se nós formos observar o gráfico dela feito em um programa gráfico, está aqui, né? Você vê que a função ela é crescente em todo o intervalo. É claro que esse formato que é a curvatura, nós vamos ter que ter outras informações para ter, mas você vê que a função ela é crescente para todo x maior que zero. Então, essa é a informação que nós tiramos da primeira derivada para construir o gráfico. O sinal da derivada nos dá o local onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Juntando com outras informações que a gente pode tirar ou da matemática básica que a gente aprendeu até o ensino médio, ou outras informações que vão sair da segunda derivada, que nós vamos ver no próximo vídeo, nós temos como construir um gráfico da maneira completa. Então, sugiro bastante estudo, que vocês peguem, sempre resolvam as questões na mão e façam a checagem com o programa gráfico para ver se os resultados são consistentes, para entender todo o processo, porque aí fica fácil. Bons estudos a todos e até logo.